Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos trouxe a parábola dos 2 filhos que nós conhecemos. E mais uma vez eu acredito que vocês e eu vivemos uma experiência que sempre acontece quando ouvimos essa parábola. Aquela grande tendência a nos identificarmos qual dos 2 filhos eu sou nessa parábola. Como eu me comporto? Me comporto como o primeiro filho? Me comporto como o segundo filho? É natural quando ouvimos uma parábola contada pelo Senhor que imediatamente os nossos olhos se orientem para a figura dos personagens apresentados e para a qualidade da relação entre eles, para vermos com aquele com quem mais nos identificamos. Mas ao longo da nossa vida, ouvindo várias vezes essa parábola, eu e vocês já nos identificamos tanto com um filho quanto com outro, não é verdade? Tem momentos em que nos sentimos mais parecidos e quase convictos de que não, Padre, eu sou mesmo como esse segundo filho, eu sou mesmo como esse primeiro filho. Mas passa-se o tempo, volta-se o texto bíblico e outra vez nos colocamos a pergunta: isso porque, meus irmãos, em muitos momentos nós vamos agir como o primeiro filho e em muitos outros momentos da nossa vida acabamos agindo como o segundo filho. A parábola ela não está sendo contada isoladamente. E aqui está a beleza que a Santa Liturgia nos oferece. A parábola ela acontece dentro de um contexto. E nessa terceira semana do Advento, nós estamos percebendo esse contexto na leitura sequenciada dos textos bíblicos. Então, ontem víamos que Jesus ensinava o povo no templo. E chegam os fariseus e apresentam uma questão. Eles têm uma característica que ontem nós tocamos. O coração deles está fechado para o acolhimento da verdade. Eles não estão dispostos a acolher a verdade. Então, o que o Senhor diga, o que o Senhor não diga, o que eles vejam, o que eles deixem de ver, para o homem que não busca a verdade ou que não quer estabelecer uma aliança com a busca da verdade, se torna impossível ver e reconhecer a presença de Deus nas coisas à sua volta. Bom, ao mesmo tempo, esses homens que cumprem esse lamentável papel são aqueles que conduzem o povo ou que receberam a graça dos céus para conduzir o povo no caminho da verdade, ou seja, até Deus. Nosso Senhor, na sequência, após dizer que não responde a pergunta que eles têm, deixando claro, desse modo, que se eles
Vimos que Mateus colocou de maneira explícita para nós o que se passava no coração deles. Se eles não estão dispostos a declarar o que vem daquilo que Deus manifesta diante dos olhos deles, Jesus então agora vai voltar com a parábola que ele conta a atenção exatamente para esse fato. E aqui volta o tema do testemunho. Como assim, padre? O que o senhor está querendo dizer? A pergunta ontem que Jesus fez foi muito clara sobre João Batista, a respeito do testemunho de João Batista. E vimos que essa terceira semana está toda ela orientada sobre o testemunho de João Batista. Muito bem, agora na parábola vai voltar a pessoa e o testemunho de João Batista. Por quê? O Senhor colocou para os mestres da lei a questão de como vem o testemunho de João Batista, mas ali estava a multidão que ouviu a pregação de João Batista, que viu o testemunho de João Batista, que se arrependeram, que buscaram a conversão e que acreditaram no ensinamento de João e que agora estão, por conta da voz que clamou no deserto, recebendo Cristo Jesus, palavra do Pai para nós. Então, digamos que no primeiro momento, na parte do texto de ontem, ouvíamos Jesus que dialogava com os fariseus, que estavam no meio da multidão e que vinham ao encontro dele, em meio ao ensinamento que ele realizava no templo. Jesus coloca essa que é a dinâmica conclusiva do versículo 32. Ver, arrepender-se e crer. A tríplice passagem ou os 3 pontos fundamentais para que a palavra permaneça em nós. Ou seja, João, como falávamos ontem e anteontem, é a voz que proclama Cristo, vivo em seu coração. Proclama com o seu testemunho, para que nós possamos, vendo, acolhendo, viver a conversão e professar a nossa fé, ou seja, escolhermos e permanecermos nessa palavra que é Cristo, que nós recebemos do testemunho da voz, que é João, e que agora permanece conosco e transforma a nossa vida. E ontem tocávamos sobre esse ponto. É preciso que você e eu paremos e olhemos e vejamos como a nossa vida tem se transformado, porque temos tido Cristo como a palavra central da nossa história. Temos tido Cristo vivo em nós. O caminho de oração, de meditação da palavra de Deus cotidianamente tem feito de você um novo homem, uma nova mulher, um homem diferente, uma mulher diferente. Tem mexido completamente com o vigor da tua vida consagrada, como religioso, como religiosa. Tem despertado um ardor a mais na sua experiência como pastor de um povo, sendo sacerdote, no seu desejo, no seu ardor pela vida consagrada, na forma como você, pai e mãe, cuida e vive a entrega de vidas pelo seu pequenino rebanho que é a sua família e por aqueles que o Senhor lhe confiou no cuidado pastoral e nos laços familiares. Bendito seja Deus, é preciso fazermos essa memória. É preciso fazermos essa memória. E essa terceira semana, como falávamos no domingo, é a semana da alegria, porque nos dá também a ocasião de fazer essa bela anamnese, essa bela memória do homem e da mulher que eu estou me tornando por ter Cristo vivo, por estar acolhendo e renovando diariamente a alegria do acolhimento dessa palavra, poder olhar mais de uma vez e perceber que essa palavra está no centro da minha vida e está transformando o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, a minha forma de agir com as pessoas, a minha forma de medir minhas palavras, a forma como revejo meus sentimentos, a forma como lidou com o sofrimento quando ele aparece
e o modo como eu repenso o meu estar junto e o meu acolher os meus irmãos e minhas irmãs cotidianamente. Como essa palavra tem me transformado. Como não apenas a palavra, mas Cristo Jesus, que é a palavra viva, que está presente nos sacramentos, que está presente na obediência. Pois como consagrados, como sacerdote, fizemos a promessa, ou então nos comprometemos pelo voto, de não apenas obedecer, mas viver a pobreza, a castidade, de rezarmos diariamente a liturgia das horas, de celebrarmos os santos sacramentos e de oferecermos pelo povo de Deus. E isso tudo é acontecimento dessa palavra viva. É a palavra Cristo, Senhor, transformando a minha e a sua vida. E cada vez que vamos à Santa Missa e que recebemos a Santa Eucaristia e que nos reunimos em casa e cumprimos o mandamento de 2 ou mais reunidos rezando no nome do Senhor, sentimos ali a potência dessa palavra que tudo transforma, que faz nova todas as coisas. Essa palavra que faz com que o mais belo de Deus possa se revelar sobre a sua vida e a minha vida, para que todos nós possamos cantar as maravilhas do Senhor. Ontem um padre citou o texto de São Tomás de Aquino, que coloca esse elemento da beleza e ao mesmo tempo retoma com muita clareza esse ponto do testemunho que hoje vem recuperado na continuação do Evangelho, quando Jesus fala, como acabamos de ouvir, para as multidões e vai colocar na parábola a imagem dos 2 filhos. Antes de me perguntar, como falava no início, qual dos 2 filhos eu sou, vamos olhar primeiro para o significado e a importância e aumentar a nossa compreensão do que é dar testemunho. O testemunho do acontecimento de Cristo na nossa vida, esse é o testemunho do cristão. O meu testemunho no mundo como cristão é o testemunho do acontecimento de Cristo. O Senhor está acontecendo na minha vida e está transformando a minha história e me fazendo um homem novo, uma mulher nova, um homem santo, uma mulher santa. Disposto a unir-me, como falávamos ontem de São João da Cruz, de unir-me inteiramente a Ele e abraçar todas as suas dores para entregar-me completamente por amor a Cristo, em amor a Ele, pela salvação das almas. Bom, então, São Tomás de Aquino nos ajuda com esse texto a perceber mais intensamente esse vínculo, porque na parábola nós ouvimos 2 testemunhos, o testemunho do primeiro filho e o testemunho do segundo filho, onde cada qual viveu de uma forma diferente o acolhimento da palavra do Pai na sua vida. E também, de forma diferente, se expressou o efeito entre o acolhimento e o não acolhimento. Bom, São Tomás de Aquino, escrevendo sobre o testemunho de Deus, nos seus comentários ao Evangelho de São João, diz assim: toda criatura foi feita para dar testemunho de Deus, visto que todas as criaturas são como que uma prova da sua bondade. Então aqui, meu irmão, olha, guarda isso contigo. Eu e você fomos feitos, fomos criados para dar testemunho de Deus. Ou seja, Deus acontecer na sua vida e transformar a sua vida é o desejo dele desde toda a eternidade. Que ele seja tudo em mim e em ti. Só que no meio, entre o desejo da criação do Senhor e o início da nossa existência, aconteceu a ferida do pecado. O Senhor não desistiu de você nem de mim. Ele não desistiu que eu e você no mundo
sejamos testemunho de Deus. Uma vez que somos prova de sua bondade no mundo, a minha vida e a sua vida é chamada a ser eco dessa grande beleza. Deus é bom e jamais abandona. Deus é bom e misericordioso. Deus é bom e cuida de nós. Deus é bom e quando vê a nossa ferida, chora por nós e nos ama. Se apressa em vir ao nosso encontro. Esse testemunho do Senhor por mim e por ti, também nós somos chamados a ecoar no mundo. Toda criatura foi feita para dar testemunho de Deus. Continuando, a grandeza da criação testemunha a sua maneira, a força e a onipotência divinas. E a sua beleza dá testemunho da divina sabedoria. Certos homens recebem de Deus uma missão especial. Dão testemunho de Deus não apenas de um ponto de vista natural, pelo fato de existirem, mas de maneira espiritual também, pelas suas boas obras. Olha aí. Então, só a existência do homem já é um testemunho da bondade de Deus. Mas existir com o exercício das boas obras é um testemunho ainda maior. No entanto, aqueles que, não satisfeitos por receberem os dons divinos e por fazerem o bem pela graça de Deus, comunicam os seus dons a outros através da palavra e dos gestos, de encorajamento e de exortações. Esses são ainda mais especialmente testemunhas de Deus. João é uma dessas testemunhas. Ele veio difundir os dons de Deus e anunciar os seus louvores. Então, aquele que recebe a palavra, anuncia com a sua própria vida a palavra que recebeu, a palavra que acolheu, a palavra que lhe foi entregue. Imaginar que no seio da Virgem Maria, Jesus, bebê, vem ao encontro de João Batista e ele recebe a plenitude do Espírito Santo. Ainda no ventre de sua mãe, acolhe a totalidade de Cristo que vem ao seu encontro. Acolhe a salvação trazida pelo Senhor, acolhe a plenitude do Espírito Santo. Essa missão de João, esse papel de testemunha, é de uma grandeza incomparável, porque ninguém pode dar testemunho de uma realidade senão na medida em que dela participa. Olha aí. Aqui a gente pega aquela imagem que falávamos no domingo de Santo Agostinho. E o que temos falado nesses últimos 3 dias. Recebo Cristo e posso transmitir aquilo que receber. No dia do nosso batismo, recebemos o Senhor. E diariamente, quando rezamos e quando buscamos os sacramentos, recebemos uma e outra vez o Senhor. E Ele permanece conosco e recebendo e tendo, Ele transforma a minha vida e transformando a minha vida me leva a ser anúncio dessa grande verdade. Qual a verdade? O Senhor é bom, nos ama, não nos abandona e transforma a nossa história. Jesus dizia: nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Dar testemunho da verdade divina pressupõe o conhecimento dessa verdade. Foi por isso que Cristo também teve um papel de testemunha. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, respondeu ele a Pilatos. Mas Cristo e João tinham esse papel de maneira diferente. Percebam, Cristo tinha em si mesmo essa luz. Mais ainda, ele era essa luz, enquanto João apenas participava nela. É por isso que Cristo dá um testemunho completo, manifesta a verdade perfeita. João e os outros santos, e também eu e você, meu irmão, apenas o fazemos na medida em que recebemos esta verdade. Então agora chegamos ao ponto. Mas que ponto, padre?
chegamos ao ponto do Evangelho de hoje. Quanto mais recebemos e participamos da verdade recebida, que é Cristo vive em nós, mais estaremos dispostos a dizer sim ao que o Senhor nos pede e a permanecer no sim que declaramos. Oscilamos entre a imagem do primeiro filho e do segundo filho. Em muitos momentos, dizemos sim e depois se torna não, segundo filho. Ou então dizemos não e depois se torna sim, primeiro filho. Permanecer na vontade do Pai, permanecer na verdade, é o que buscamos. É o que estamos chamados a viver por Deus desde sempre. Para que nós consigamos permanecer na verdade, é preciso que busquemos cotidianamente viver Cristo, viver a Sua palavra, viver esse itinerário que estamos propondo durante as nossas meditações. O que isso significa? Significa que em alguns momentos eu posso me perceber um pouco displicente, ou seja, digo sim em um momento de entusiasmo, mas depois me deixo dispersar e termina esse sim se tornando um não. Quando isso acontece? Muitas vezes começamos com um grande entusiasmo na nossa vida espiritual, querendo buscar as coisas de Deus. Por exemplo, voltamos entusiasmadíssimos de uma missa para casa, voltamos entusiasmadíssimos de um retiro espiritual, e isso nos dá uma carga, né? É natural, fomos ali carregados por Deus. Mas por quê? Como foi isso? Bom, eu me desconcentrei de outras preocupações para me concentrar nas atitudes de silêncio para ouvir a Deus. Eu parei algumas atividades, como o meu trabalho, o meu estar em casa, os meus empenhos pastorais, para me reunir alguns dias ali, dormir bem, comer relativamente bem, poder descansar e ao mesmo tempo ouvir e me dedicar só à palavra de Deus, à meditação, aos sacramentos, à vida que vem dos sacramentos, pois eu vi a missa, me confessei, rezei o terço com as pessoas, tivemos ali no nosso retiro espiritual, né? Então, essa recarga da experiência de Deus que a gente fala que sente quando vai no retiro espiritual, ela aconteceu porque se compôs todo esse contexto. Então, não acontece uma, digamos, experiência que me recarrega de Deus sem que haja uma preparação para isso. Nós queremos permanecer, ou seja, dar um sim e permanecer nesse sim, só que isso não se improvisa. Dar o sim não assegura a permanência no sim, se eu não crio o hábito de estabelecer ou de viver aquelas disposições que são oportunas para eu poder permanecer nesse sim, né? Às vezes a gente quer voltar para casa e lembrar de todos os ensinamentos que o retiro nos deu e colocar tudo aquilo em prática. E me sinto frustrado que no segundo dia eu já não lembro da metade e no terceiro dia eu já não estou nem mais colocando em prática o que me tocou durante o retiro. Pronto, aí a pessoa fica mal pra caramba, achando que ela não tem jeito, não dá, o que o retiro é realmente só um orvalhinho que passa para molhar um pouco a grama e a gente vai viver na austeridade a vida inteira. Talvez o primeiro ensinamento do retiro, aquele que deveria permanecer, ou aquele que precisava ganhar espaço no nosso coração, não foram nem tanto as palavras que nós ouvimos e acumulamos durante o retiro, mas essa experiência concreta. Eu preciso me dar mais tempo com Deus durante a minha vida cotidiana. Eu preciso me reeducar a ter as pausas do meu dia para poder estar com Ele. Eu preciso me reeducar a sensibilidade na hora de ler a palavra de Deus e não lê-la tão corridamente. Ou, por exemplo, eu preciso me reeducar a pensar nos meus afetos,
antes de começar a oração, porque paro para rezar e estou de olho no cronômetro, no tempo que tenho, e não reparo que o meu coração ainda está muito agitado para eu conseguir entrar em oração, né? Muitas vezes um deserto que a gente propõe durante um momento de retiro espiritual, ele tem por finalidade ajudar você a perceber como é que está a qualidade do teu recolhimento com a palavra. Como é que está a qualidade do teu parar consigo mesmo para poder ir ao encontro da palavra. Não é uma coisa automática. Às vezes o deserto nos mostra claramente que a gente está com uma dificuldade enorme de parar conosco mesmo, porque o nosso pensamento e as nossas preocupações giram de maneira tão frenética no nosso coração que a gente não consegue parar conosco mesmo por um tempo, quanto mais dialogar ou então meditar sobre a palavra do Senhor. E aí aquele primeiro silêncio ou aquele primeiro deserto do retiro não é exatamente para que a gente fique com a palavra. Não há deserto sem uma motivação da palavra. Então você deve levar uma palavra consigo, mas talvez aquele primeiro deserto, que eu gostaria que fosse uma meditação profunda na palavra, e Deus também deseja que eu chegue a esse nível de parar para fazer um momento de deserto num retiro espiritual e realmente descer uma meditação profunda da palavra, antes de eu chegar nesse grau, eu preciso trabalhar algumas coisas, como o permanecer comigo mesmo, comigo mesma. E aquele primeiro deserto do retiro me ajudou a ver isso. E como assim, padre? Concretamente, do que a gente está falando? Que talvez aquele primeiro deserto ali eu não tenha nem conseguido abrir a Bíblia direito, mas eu combati o tempo inteiro dizendo ao Senhor: Senhor, eu te entrego minhas preocupações, eu te entrego os agitos do meu coração. Ah, Jesus, quantas vezes, olha, eu tento parar com o Senhor e está vendo aqui como é que as coisas estão indo? Todas essas preocupações estão vindo na minha cabeça. Gente, eu não consigo. É como entre eu e o Senhor tivesse um mundo de coisas. Mas quem que eu estou pensando que é? O Senhor que é o onipotente. E eu estou aqui, não consigo nem dar tempo para o Senhor, as preocupações me saltam na cabeça e parece que tem sempre a prioridade. Ah, meu Jesus, olha, eu coloco todas elas aos teus pés, eu te entrego isso também te entrego o problema dessa irmã, o problema desse irmão, te entrego essa situação da minha família. E ali a gente está começando a aprender a sentir a nós mesmos e a ficarmos conosco. Como assim, Padre? Se as coisas que estão no meu coração e que se agitam no meu coração, eu não as participo e não digo para mim mesmo que cada uma delas eu coloco nas mãos do Senhor e renovo esse compromisso de entrega, dificilmente eu vou conseguir parar para me ocupar com outras coisas. E nesse caso aqui, eu preciso aprender a me ocupar com a palavra de Deus para que ela possa ocupar o meu coração e transformar a minha vida. Aquilo que não é acolhido não pode transformar o meu interior. O que acontece quando o Senhor diz que os publicanos e as prostitutas precederão? Ao verem o chamado de João Batista, eles caíram em si, e aqui a gente pega a meditação de ontem, olharam para a própria verdade e diante do Senhor, vendo o testemunho de João, foram até ele para colocar toda a sua vergonha, miséria, sofrimento, pequenez nas mãos do Senhor. E começaram ali, não a partir das grandes palavras, digamos assim, de João, você deve completar agora o exercício perfeito dos 10 mandamentos, porque só ali é que, enfim, você estará em comunhão com o Senhor. Arrependei-vos. Vendo o testemunho de João, que tem toda a sua vida vivida na austeridade como uma entrega de total confiança a Deus,
eles também tomam a iniciativa, eles que anteriormente não se importavam, digamos assim, com aquilo que o Senhor dizia, caindo em si, olham para a própria condição, pegam nas mãos a própria verdade, ou seja, ficam consigo e vão ao encontro do Senhor e começam a entregar para Ele. Então, vendo, se arrependem e acreditam. E acreditando permanece com o Senhor. Assim também nós somos chamados a trabalhar com a nossa própria experiência de vida, recolhendo o testemunho e sinais, recolhendo a ação da Palavra de Deus, somos chamados a fazer a mesma coisa, aprender a ficar um pouco mais conosco mesmo diante dessa Palavra. E dessa forma entregarmos ao Senhor a nossa própria história, para permanecermos nesse sim. Sim, Senhor, eu acredito no testemunho que vejo, eu acredito que o Senhor está comigo e por mim. E quero permanecer nessa palavra. Eu estou compreendendo a sua vontade e a sua proposta e quero permanecer nela. Se a gente sai muito rápido a preocuparmos-nos com aquilo ou com as coisas que nos agitam na vida, muito provavelmente faremos como o segundo filho. O pai fala, tomamos, mas não internalizamos, ou seja, não ficamos conosco. Recebemos a palavra do pai, recebemos o testemunho, mas não começamos a ficar conosco. Aquele testemunho, de certa forma, não vem acolhido. E não sendo acolhido, não me leva a uma experiência de arrependimento. Olhar para a beleza de Deus e a partir da percepção dessa beleza do Senhor, a partir desse testemunho, olhar para a nossa própria vida e dizer onde nós estamos, como nós estamos, e começar a partir dali a falar com o Senhor, é a experiência necessária para darmos o nosso sim e permanecermos nesse sim. E a partir dessa permanência, crescermos na experiência de santidade. Veja, quantas vezes nós lemos e ouvimos a meditação, a palavra de Deus, não se apresse em querer decidir as coisas que você vai fazer a partir disso. É como se fosse uma correria para estabelecer metas. O Senhor não está com um caderno de metas para que a gente cumpra. Ele vem ao nosso encontro para que a gente possa glorificar o seu nome e glorificar as maravilhas que o Senhor faz e quer fazer na nossa vida. Então, olha por primeiro para aquilo que o Senhor está propondo com o testemunho que Ele traz até você. Muitas vezes nos encantamos, por exemplo, com um testemunho de humildade de uma pessoa que vemos na rua, vamos pegar assim. E a gente logo fala, bom, caramba, eu também tenho que ser humilde, eu também tenho que agir de boa vontade com as pessoas, eu não posso continuar assim, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que ver aquilo, tenho que ver aquilo outro. Calma. Antes de estabelecer esse tipo de meta, olha para o testemunho que você está vendo. Se encanta com aquele testemunho que você está vendo. Glorifica a Deus pelo que você viu. Que a outra pessoa fez de bondade, se ela foi paciente, se ela foi caridosa. E depois começa a olhar para você e a perceber na sua vida em quais situações você conseguiu recolher a caridade de Deus ou a paciência e em quais outros momentos você conseguiu oferecer isso ao teu irmão, em quais outras situações essa oferta não aconteceu, porque o teu coração estava agitado, ou preocupado, ou orientado numa outra direção. E é ali que a gente vai começar. Falando disso para o Senhor
e dizendo: Senhor, eu te entrego essa preocupação, eu te entrego essa minha agitação, porque aqui, quando essas coisas acontecem, aqui o meu sim se torna não. Então isso daqui eu quero que seja teu. Eu coloco essas preocupações nas tuas mãos, porque são essas coisas aqui que me agitam, e quando o meu coração se agita aqui, é a hora que o sim arrisca de se tornar um não. E eu te peço, Senhor, dai-me a graça de cumprir sempre a sua vontade, mesmo que tais e tais preocupações aconteçam, tais e tais situações se passem, tais e tais problemas se levantem. Eu quero permanecer contigo. Prepara o meu coração para que quando essas coisas comecem a acontecer, eu logo me lembre do sim que eu te dei e me venha a força interior de te entregar essas preocupações e pedir: ajuda-me, Jesus, a permanecer no sim. Eu quero permanecer no sim que eu te dei e que o Senhor suscitou no meu coração. Mais uma vez com esse testemunho, eu te alegro por esse testemunho que o Senhor me fez ver, porque está me fazendo desejar de novo colocar em prática a caridade. E colocar a prática em caridade também nessas situações aqui, onde tem uma maior chance de eu passar de um sim a um não. Eu quero permanecer no teu sim, Senhor. E ali a gente está fazendo essa tríplice passagem que hoje o versículo 32 nos fala. Vendo, nos arrependemos e cremos. Somos chamados a olhar o testemunho de João dessa forma. Pois João veio a vós, testemunho, num caminho de justiça, chamando a conversão, e não acreditastes nele, e não se professou a fé. Os publicanos e as prostitutas creram nele, ou seja, viram o testemunho de João, abraçaram um caminho de justiça, ou seja, olharam para a própria verdade, reconheceram a presença de Deus que os move e os chama para junto de si e decidiram honrar o nome do Senhor, entregando suas vidas e o que são nas mãos desse Senhor que tudo quer transformar e fazer com que a beleza e a bondade do seu amor aconteçam neles. E viveram isso. E acreditaram. E acreditaram. Vós, porém, depois Jesus conclui, vendo isso, e vendo não só em João, mas vendo também o que se passa na vida dos publicanos e das prostitutas, na vida daqueles que, vendo o testemunho de João, acolheram, então, duplamente, não só em relação a João, mas em relação àqueles que se somam a João como testemunho porque viveram o que João anunciou, né? Então, vós, porém, vendo isso, e esse isso aqui, como o Padre está dizendo, é mais amplo, vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes, ou seja, vos arrependestes para crer nele. Peçamos então, meus irmãos e minhas irmãs, a intercessão de São João Batista e da Santa Mãe de Deus para que o nosso coração se deixe conduzir pelo Senhor cotidianamente e nós sejamos um testemunho vivo e intenso da presença do Senhor entre os homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.